Bem-vindos à Lusac TV. Bem-vindos, desde já desejamos uma boa semana a todos os telespectadores e a ti também, Ludmila. Obrigada, boa semana. Daniel. O que é que os nossos telespectadores podem ver hoje? Temos uma entrevista com a Alexandra Mendes, presidente do Partido Liberal do Canadá, secção Quebec. Duas reportagens, uma sobre a Cabana à Sucre e outra sobre a Conferência de Moura Sobral. Eu vou estar à conversa com Helena Fernandes, mãe de um jovem que esteve há pouco tempo em Portugal a prestar provas para jogar num clube de futebol português, e também um outro jovem aqui presente em estúdio, Wesley Lança Timóteo, que também teve a prestar provas e vai-nos contar a sua experiência, como é que foi jogar em Portugal. Como todas as semanas, Carlos de Jesus, com a sua crónica, aqui no Lusac TV, e o flash desportivo de Norberto Aguiar. Fique connosco, não perca esta emissão que temos especial para hoje. É um bom programa. Nos estúdios da Lusac TV, hoje a nossa convidada Alexandra Mendes, presidente do Partido Liberal do Canadá, secção Quebec. Boa noite, Alexandra. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, agradeço imenso, Ludmila. É um prazer. Como decorreu o recente congresso do Partido Liberal do Canadá, do qual a Alexandra é a presidente da secção do Quebec? O congresso foi do Partido Nacional, não é? Mas enfim, para nós liberais foi um grande sucesso, obviamente, que para certos jornalistas foi considerado extraordinariamente aborrecido, porque não houve escândalos. É sempre um bom indício para nós que as coisas estão a correr bem, mas foi um congresso quase não deu tempo para poder assimilar tudo o que estava a ser oferecido, como conferencistas, como material para reflexão. Houve tanta coisa interessante que era bom poder ter assistido a tudo. Foi muito dinâmico, estávamos numa participação estupenda, mais de 3 mil pessoas, portanto, obviamente que foi um sucesso para nós. Para nós foi. Vieram delegados de várias províncias. No Congresso, qual foi o peso do Quebec, visto que há poucos deputados? Embora os jornalistas do Devoir, entre outros, tenham querido, enfim, amenuizar a participação do Quebec, posso lhe dizer que a participação, os delegados do Quebec foram 503, muito especificamente, delegados do Quebec. Portanto, tivemos uma participação perfeitamente honrosa na massa total dos delegados, que foram delegados mesmo, eram 2.800 e qualquer coisa, quase 3 mil. E os outros eram observadores. Tivemos mais de 3 mil pessoas, mas com muitos observadores. E qual foi a mensagem que Justin Trudeau deixou aos delegados, ao país e, em particular, ao Quebec? Eu penso que a mensagem do Justin, desde que se tornou chefe do partido, é uma mensagem que tem sido muito consistente e coerente, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de fazer a política de uma maneira mais positiva e mais global, Sim. Não só para um grupo de interesse ou não só para um tipo de preocupações, mas muito mais a nível do país, o que é que interessa para todos os canadianos, ou para a grande maioria dos canadianos, e não só para certos grupos. O discurso do Justin no sábado foi um discurso extraordinariamente bem construído e bem dado. Foi um discurso que entusiasmou os militantes, que falou de coisas que vibram com os liberais. Para mim, muito especificamente, como política ou como liberal de origem imigrante, uma das coisas que eu gostei imenso de ouvir e de ver que o Justin insistiu bastante foi no futuro da política de imigração do Canadá, em que o Justin, enfim, abordou o falhanço da política de imigração atual deste governo, que vê a imigração estritamente como uma ferramenta económica. E o Justin dizer que, e tenho que usar a expressão inglesa, porque nem mesmo em francês conheço uma expressão equivalente, diz que a imigração é um fator de nation building, não é de maneira nenhuma Sim. só para usar as pessoas como uma ferramenta na altura em que é preciso e depois deita-se para o lado e acabou e esqueceu. O que é o que os conservadores estão a fazer neste momento. O programa dos trabalhadores estrangeiros temporários é só isso que faz. Vêm cá 2, 3 anos, fazem o que é preciso fazer, depois vão-se embora e acabou. Enquanto que o Partido Liberal, por tradição, historicamente, sempre viu a imigração como um contributo à edificação do país, à construção do país. Os imigrantes vinham para o Canadá para se estabelecerem, para fazerem vida e para realmente criarem raízes aqui.
E eu gostei muito de ouvir isso no discurso do meu chefe. E acha que depois do Congresso o seu partido tem mais hipóteses de ganhar mais votos? Obviamente que se nos fiarmos estritamente às sondagens, e nos últimos 11 meses as sondagens têm sido constantes a nível da nossa capacidade de atração com os canadianos, é muito encorajador. Sim, estamos com aspectos enfim, com aspectos não, com capacidade de, eventualmente, vir a convencer os canadianos a votarem por nós. Portanto, vamos continuar a trabalhar. O Justin repete sempre, cada vez que nos fala, que não é só a esperança, vai ser o trabalho árduo que vai significar uma vitória e uma desfeita. Claro. E a capacidade que nós vamos ter de nos organizarmos e de trabalhar. E quantos deputados o Partido Liberal tem neste momento no Quebec? No Quebec são 8, portanto, a nível nacional somos, de memória, 36 neste momento, mas, bom, vai haver, mais uma vez, vai haver eleições parciais no Ontário e em Alberta. Sim. Quem sabe, se conseguimos ganhá-las. E os 8 deputados são aqui de Montreal? São, com exceção da Lise Saint-Denis, que foi eleita pelo NPD, mas que depois atravessou para o Partido Liberal, os outros deputados são todos da Ilha de Montreal. De Montreal. E como presidente do Partido Liberal do Canadá, da secção Quebec, em que tem constatado o seu trabalho? O meu trabalho tem sido, sobretudo, o reorganizar o partido. O grande desafio foi que, à parte das associações na região de Montreal, a grande maioria das nossas associações estavam praticamente inativas, quase sem membros e, sobretudo, sem dinheiro. Não havia um tostão nas associações. Portanto, foi um dos grandes desafios destes últimos 2 anos, foi alimentar estas associações para que realmente retomassem um certo dinamismo e uma certa capacidade de ação local. Foi dar-lhes todo o tipo de formação necessária e de apoio necessário para poderem fazer isso. Foi ajudá-los também na angriação de fundos, porque ninguém pode ir para uma eleição sem ter dinheiro no banco, obviamente. O processo todo de redistribuição eleitoral, porque temos um novo mapa eleitoral no Quebec, passámos de 75 circunscrições a 78, tudo isso também foi refundar associações de circunscrição. Foi esse o meu mandato, foi sobretudo isso. Acaba o mandato em maio e vai para renovar? Não como presidente, agora a minha ambição imediata é ser candidata outra vez para as próximas eleições. Na minha circunscrição, para as próximas eleições. A minha circunscrição foi uma das que foi mudada com a redistribuição e que agora é Brossard-Saint-Lambert. Portanto, é preparar-me para precisamente ganhar a Assembleia de Nomeação e de começar a fazer campanha. E agora vamos falar um bocadinho da política provincial. Você, como política, o que é que acha da atual campanha eleitoral que nós estamos agora a viver na nossa província? A campanha começou, na minha opinião, com o que eles chamam o poll question, portanto, a questão do voto errada, porque era baseada na história da Chartres, que, na minha opinião, era uma coisa que não tem qualquer razão de ser, de perturbar uma sociedade por causa de uma charte tão pouco necessária, mas enfim. E está-se a tornar cada vez mais, embora quando a campanha começou os liberais queriam concentrar toda a campanha na questão económica e nas dificuldades económicas do Quebec, que são muito reais. Ainda a semana passada saíram outra vez mais números, perdemos mais 26 mil empregos em fevereiro, quer dizer, a situação económica do Quebec está longe de estar radiosa. E os liberais estavam a querer concentrar, obviamente, toda a atenção nisso, de como é que vamos poder ajudar o Quebec a encontrar uma certa prosperidade. Entretanto, no domingo da semana passada, tivemos o grande anúncio que o Pierre-Carl Péladeau se juntava à campanha do PQ e, de repente, na minha opinião, todo o discurso à volta da campanha deixou de ser a Chartres contra a economia e passou a ser federalismo contra a independentismo. Portanto, o debate voltou, enfim, teve uma volta muito repentina, que ninguém estava necessariamente a ver ou a prever, e
pode causar umas surpresazinhas no desenlace. Quer dizer, Penso que sim. acho que vai trazer. Quem acha que tem mais hipóteses de ganhar? Sinceramente, acho que agora, cada vez mais, para já se deixou de falar de uma maioria do PQ. Isso já deixou de estar nas cartas. Parece que evidente que está cada vez menos possível que seja uma maioria do PQ. E penso que o Partido Liberal está em condições quase ótimas de poder, pelo menos, aspirar a uma minoria, Sim. se não mesmo a uma maioria. Mas o facto deste debate se ter cristalizado à volta das duas opções tão claras que são, infelizmente para nós, o eterno debate do Quebec, porque acabamos com a capacidade da cepa torta por causa disso. Verdade. Mas porque se cristalizou à volta disso e porque penso que a grande maioria dos quebecois percebem bem que se querem uma economia que esteja minimamente estável e próspera, têm que votar liberal, que não é com o PQ que vão conseguir. Penso que o Partido Liberal está cada vez com mais possibilidades de pelo menos formar um governo minoritário. E como você, a primeira mulher portuguesa eleita no Parlamento no Quebec e no Canadá, o Carlos Leitão tem vastas hipóteses de ser o primeiro deputado português na Assembleia Nacional até chegar a ministro. Quer comentar? Por acaso, é engraçado, ainda hoje de manhã estava a pensar, uma das coisas, bom, sabemos que o Carlos Sousa é Ministro das Finanças no Ontário, seria quase irónico que os dois ministros das Finanças das províncias mais populosas do Canadá fossem os dois de origem portuguesa e que nós em Portugal estejamos com tantos problemas para gerir as finanças públicas, não é? Que dois valores tão particulares da comunidade estejam, enfim, não sei se o Sr. Leitão será eventualmente Ministro das Finanças, mas certamente um portfólio de finanças, económico. Mas seria um bocadinho irónico, não é? Que tanto valor de profissionalismo se encontra aqui no Canadá e que em Portugal estamos com tantos problemas a gerir essas questões. Será que tem uma mensagem para a nossa comunidade em véspera das eleições? Votem, por favor. Portanto, por favor, a única mensagem é votar. Seja qual for a vossa opção política, por favor, votem. Alexandra, muito obrigada mais uma vez. Obrigadíssima. Boa sorte. E, até à próxima. Sim, até à próxima. Obrigada, Ludmila. E não se esqueçam de votar. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. A Lusac TV veio até São Tostás assistir à festa do Grupo Folclórico Praias de Portugal na Cabana Açúcar da Ville Sirop. A festa foi muito bonita, como podem ver a seguir. Todos os anos fazemos uma saída, como se fosse uma pequena atuação numa cabana açúcar, integrar os jovens, integrar a comunidade portuguesa na comunidade quebequense, porque e achamos também em vir assim uma cabana açúcar também faz um convívio entre portugueses e eu, para mim, a minha opinião, o meu objetivo em trazer os mais novos aqui é para reunir mais esta malta, porque é muito complicado de hoje em dia reunir a malta mais nova e o meu objetivo é esse. E isto tu fazes através do Rancho Folclórico Praias de Portugal? Sim, o Rancho Folclórico Praias de Portugal são as pessoas que organizam este ano, são elementos do rancho, são dançarinos e eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles e gostei muito de procurar uma cabana açúcar, fazer as publicidades, tudo o que era para organizar a cabana açúcar. Eles estão todos de parabéns, até agora está a correr no número 1.
O Praias de Portugal está de saúde? Está em número 1. Nunca tivemos tantos pares. Temos os músicos extraordinários, dançarinas profissionais. Eu sempre admirei estas dançarinas, os dançarinos também dançam muito bem, mas aprendem também muito bem. Às vezes não tenho muita coisa a dizer, só mostrar a dança a primeira vez e bomba, eles aprendem logo depressa. Mas número 1 como arranjo. Espero que toda a gente venha aos nossos espetáculos. Fazemos vários festivais e este ano vamos 2 vezes a New Jersey, nos Estados Unidos, e vamos no dia 24 a Mississauga, em Toronto. Fazemos várias atuações, como há 2 anos, em 2011, fomos a Portugal fazer várias atuações, foram 8, e foi um grande sucesso, e o Praias de Portugal cada vez está melhor. Mais ou menos 7 pares dos mais pequenos, e dos grandes temos 12 pares. 12 pares é muito bom para um rancho, que a maioria são todos malta nova, que é muito difícil os agarrar, e isso é o meu orgulho, é de os agarrar o mais possível, para eles ficarem aqui o mais tempo possível connosco. E temos um grande rancho, em cima umas 20 músicos, cantadeiras, bandeiras e dançarinos, aí uns 30 ou 40 elementos. Mas em tudo, uns 70 e 80 elementos, em tudo, o rancho completo. Se os jovens que escutarem esta entrevista quiserem participar no Praias de Portugal, o que é que têm que fazer? De se apresentar ao Clube Portugal de Montreal, no 4397 Saint-Laurent, à sexta-feira. À sexta-feira que temos os nossos ensaios, a partir das 8 horas. Os mais pequenos é das 8 horas às 9 e os maiores é das 9h15 às 10h15. Não tenham medo, que não tenham vergonha, mas é mais a vergonha, de perder a vergonha logo ao princípio, porque ninguém, desde o princípio que há novos a entrar no rancho, ninguém ri de ninguém. Todos ensinam às pessoas que têm mais dificuldades e é isso, à sexta-feira os nossos ensaios no Clube Portugal de Montreal.
Venho pela confraternização, venho pelo ambiente, pela a maneira portuguesa. Os portugueses, ao aderirem a estas, a mesma Cabana Açúcar, que não é português, mas gosto de aderir a estas iniciativas do clube e do rancho. E o repasto, o que é que você diz dele? Bom, honestamente, é sempre igual. Vá. É uma comida doce para quem gosta, para quem não gosta, bem, tem de se contentar. Mas não, só saímos daqui com fome se quisermos. É uma questão de tradição também. Sim, é uma tradição, acabei quase, mas os portugueses aderiram a isto e eu não quero fugir à regra e gosto de alinhar, gosto desta camaradagem sã, malta boa, malta fixe, como se costuma dizer, e é por isso que eu alinho. E todos os anos, eu gosto muito porque é um divertimento que eu gosto muito. E você vem com os amigos, com a família? Venho sempre com a família e com o Clube Português de Montreal. Este tipo de comida não se pode comer todos os dias, não é? Mas também gosto muito de provar outras gastronomias, inclusive aqui do Quebec, gosto muito do sirop d'érable. E porquê é que este ano escolheste a vir com o rancho? Foram amigos que convidaram para vir participar, disseram-me que era animado e que deveria participar e então aqui estou. A atualidade política, tanto aqui no Quebec como lá embaixo em Portugal, nos últimos tempos, tem-me fornecido exemplos que vêm a calhar para o propósito que me traz a este ponto de vista de hoje. O meu ponto de vista de hoje vai ser sobre os ismos. Ismo aqui, ismo acolá. Isto é, o comunismo, o socialismo, o fascismo, o capitalismo, o nacionalismo e até o federalismo. E muitos outros mais podíamos acrescentar. Mas vou-me reter, sobretudo, a estes ismos. Afinal, o que é um ismo? Um ismo não é senão uma etiqueta que todos os grupos ideológicos criaram para identificar pessoas, situações, grupos e assim mais facilmente darem a entender qual é o catecismo que os guia. Por exemplo, o comunista. O comunista é aquele que acredita que há uma grelha de leitura dos acontecimentos todos, desde a história ao presente, a economia, em todos os setores, e que se resume muito simplesmente ao preto e branco, isto é, aos oprimidos e os opressores, aos explorados, os exploradores, aos trabalhadores e os patrões. É simples de analisar assim uma situação, tudo está explicado. As coisas acontecem porque há esta dicotomia entre os bons e os maus. Podemos agarrar também o caso do nacionalismo em relação ao federalismo. O nacionalista é aquele que ama a sua pátria, ama a sua língua, ama as suas coisas. Enquanto que o federalista, para ele, é o vendido, é o traidor, é o inglês, é o estrangeiro. Portanto, quando nós temos assim uma grelha de análise, pensamos que compreendemos o mundo todo. Ora, não há nada mais falso do que as ideologias. Há quem compare as ideologias com as religiões.
É verdade que cada uma tem os seus heróis, tem os seus mártires, tem os seus pregadores, mas a comparação para aí. Para aí porque a religião vai um pouco mais longe do que isso. A religião, e eu posso falar perfeitamente porque sou pessoalmente agnóstico, mas considero que as religiões têm uma função muito mais larga, muito mais universal. Aliás, a palavra religião vem do latim religar, que quer dizer reunir as pessoas. E a religião é um conjunto de ritos, de crenças, uma comunhão de crenças, de credos, que faz com que haja uma certa universalidade que vai para além das culturas, das religiões. Esta é realmente a função da religião. Enquanto que a ideologia, o que é a ideologia? A ideologia é dizer que tu estás comigo ou estás contra mim. A ideologia corta o indivíduo dos outros que não comungam a mesma ideologia que ele. Aliás, a palavra cortar em latim, secar, deu origem à palavra em português, seita. Portanto, uma ideologia, por princípio, é uma seita. Vou buscar um caso em Portugal, recente, que ilustra perfeitamente isto que eu estou a dizer. Foi, por exemplo, o caso do Dr. Mário Soares, que sabemos que foi o fundador do Partido Socialista e antigo Presidente da República. E há dias recebeu o prémio da personalidade do ano atribuído pela Associação dos Jornalistas Estrangeiros acreditados em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que jornalistas que não têm nada a ver com a agenda política portuguesa, não têm nada a ver com os partidos políticos em Portugal, resolveram dar ao Dr. Mário Soares, considerando que, apesar da sua avançada idade, ele continua a batalhar ainda, sobretudo nesta altura que Portugal vive em crise, para minorar os problemas dos portugueses, consideraram que ele era digno desse prémio da personalidade do ano. Ora, o que é que acontece? Acontece que no dia da entrega do prémio, pelos jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal, e isto acho que deve ser sublinhado porque tem um certo peso, portanto são os de fora que lhe dão este valor, acontece que nesse dia os outros partidos, nenhum deles se fez representar para a entrega deste prémio. Estejamos ou não estejamos de acordo com aquilo que foi a ação política do Dr. Mário Soares, mas ninguém lhe pode tirar o mérito de ter sido sempre um grande democrata e que, além do mais, trabalhou mesmo para além do ismo do seu socialismo. Mas pior do que isso, foi que até o próprio Governo e a Assembleia da República brilharam pela sua ausência. Nem sequer se dignaram enviar um representante para sublinhar, aceitar que os estrangeiros tenham encontrado na figura do Dr. Mário Soares um papel tão importante que mereça o prémio da personalidade do ano. Então o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que em nome do sectarismo, em nome da seita, em nome da ideologia, és por mim ou és contra mim, os outros partidos resolveram boicotar este prémio. Isto é prova evidente de que as ideologias, as seitas, existem para dividir e não para cimentar. Aqui, mais perto de nós, no Quebec, nós temos o caso do que foi o drama, a cisão que houve entre o presidente do Partido Liberal do Canadá, o líder, o Dr. Couillard, e a sua antiga deputada, Fátima da Pepin, que era a única mulher muçulmana que havia no Partido Liberal e na Assembleia Nacional do Quebec. Ela, apesar de todos os protestos de fé que ela fez no federalismo e no Partido Liberal, nas teorias liberais, porque não se enquadrava completamente com a ideologia do Partido Liberal, o Dr. Couillard resolveu expulsá-la do partido. Esta é outra prova de que, acima de tudo, o importante é a linha de partido, o objetivo do partido. Mas, mais recentemente ainda, temos o caso do Sr. Pierre-Carl Pelladon, o conhecido magnate da imprensa quebequense e também canadiana, porque ele também tem canais de televisão e jornais no resto do Canadá, o Sun News, por exemplo, que resolve entrar na arena política pelas cores do Parti Québécois, e ele, que até há bem pouco tempo era considerado o pior
empregador do Quebec, em termos de relações sindicais, de relações patronais, porque quando comprou a Quebecor despediu os técnicos quase todos e depois voltou a contratá-los numa base de trabalhadores individuais, por salários muito mais inferiores. Foi mais do que isso quando fez o lockout, que pôs na rua as salas de redações completas do Jornal de Montreal e do Jornal de Quebec. E o que acontece? Sindicalistas que até há pouco tempo rasgavam a camisa na rua contra o Sr. Pierre-Carl Pelado, agora saltam para a arena com profissões de fé, como se o novo Messias tivesse nascido. Por conseguinte, as ideias que eles tinham, a ideologia sindicalista que eles tinham, neste caso, foi abafada porque a ideologia do nacionalismo se sobrepõe a um valor para eles mais alto e, por conseguinte, abriram os... Quero eu com isto dizer que nós não devemos ter ideologias, que nós não devemos ter partidos, aderir a partidos políticos? Não, de maneira alguma. Aliás, em democracia, para haver democracia tem que haver partidos políticos. Tem que haver um conjunto de pessoas que trabalhe, que milite por esses partidos. Mas uma coisa é militar em favor de ideias, em favor de projetos que nós consideramos como se podem coadunar com as nossas próprias ideias. Outra coisa é vender a alma ao diabo para seguir a linha do partido, para seguir a linha da ideologia. Eu estou-me a lembrar de antigos comunistas que, para quem tudo quanto era fora da União Soviética era o diabo. E que tudo quanto se passava da União Soviética é que era bom. Viviam numa cegueira incrível. E quando caiu o muro de Berlim, e quando caiu o Império Soviético, eles converteram-se e disseram, eu estava enganado. Não. A cegueira, a ideologia era tão grande que continuaram a dizer, vai haver novas manhãs radiosas. Isto é tudo um complô do capitalismo. Mas o comunismo um dia vai vencer. Ainda há os que pensam assim. É a pior coisa que pode acontecer a um indivíduo. É pensar pela cabeça dos outros, pela cartilha dos outros, pela catequese dos outros. Eu acho que é a pior prova que nós temos de sermos indivíduos realmente independentes se nós seguirmos as nossas ideias para aquilo que os outros nos propõem e não seguirmos pelos nossos próprios pés, pelos nossos próprios olhos, pela nossa própria cabeça, o caminho que devemos seguir na vida. Isto, naturalmente, que exige um pouco mais de esforço, porque quando nos dão etiquetas fáceis de pôr à direita e à esquerda para assim ajudarem a compreender-nos a vida, a compreender a sociedade, a compreender os problemas complexos da sociedade, dá menos trabalho do que procurar informar-se por si mesmo, procurar ler, estudar, discutir. Isso dá um bocadinho mais de trabalho. Mas é o preço a pagar se nós queremos ser cidadãos conscientes e responsáveis. Até para a semana. Pelo céu as cavalitas escondi nos teus caracóis a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com um encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança,
nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os convidados de hoje são Helena Fernandes, mãe de um jovem que esteve recentemente em Portugal a prestar provas para jogar num clube de futebol português, e Wesley Lança Timóteo, também um jovem português, amigo do filho da Helena, que também esteve em Portugal para prestar provas para possivelmente entrar num clube de futebol português. É isso que vamos saber, eles estão aqui connosco. Olá, muito bem-vindos aqui à Lusac TV. Como é que foi esta viagem a Portugal? Foi uma viagem muito interessante. Infelizmente para o meu filho não foi com o devido sucesso que nós queríamos, porque ele lesionou-se. Ele lesionou-se já lá ou ainda cá? Ele já ia lesionado e então, derivado ao facto da diferença de horário, por causa dos treinos serem um bocadinho mais intensos, acabou por agravar a lesão. Exatamente. E acabou por não prestar provas. Resolveram não prestar provas. Exatamente. Mas ele vai regressar brevemente. Pois, assim esperamos, não é verdade? Agora, a ver, primeiro temos de tratar da lesão, a ver se tudo está ok. E então, quando a lesão estiver curada, vamos ver o que é que se pode... O que é que se faz. Estes jovens de 14 anos... Foram de 14, 15 e 17. Foram 9. Como é que eles iam na viagem? Nervosos, ansiosos? Como é que eles vivem este sonho? Foi mesmo um sonho, porque eram extremamente ansiosos, todos muito excitados com a ideia de ir jogar para um país diferente do Canadá, porque o futebol lá é completamente diferente, não é? Exigência, puxaram muito por ti nos treinos? Puxaram muito no treino, era mais físico, os jogadores eram mais técnicos e tudo. A gente tinha que mostrar que a gente íamos lá e seremos os melhores. Conseguiste ver o que é que sofre o Cristiano Ronaldo e os teus fãs? Consigo. Por falar nisso, quais são os teus ídolos dos jogadores de futebol? O Cristiano Ronaldo e o Fábio Coentrão. Muito bem. Estás à espera ainda dos resultados. Se ficares selecionado para entrar,
Tu vais viver para Portugal? Eu já disse aos meus pais que eu vou. E os teus pais apoiam-te? Já, deixam-me, por causa que eles disseram que é o meu sonho e vão deixar-me ir. Qual é o teu clube? Sporting. Sporting. E o do teu pai também? É, toda a minha família. A tua vida no futebol começou aqui, quando tinhas cerca de 8 anos, num clube que o teu pai treinou, certo? Sim. Qual é esse clube? O Panelinhos. E gostas de jogar lá? Gosto, sempre. E os teus colegas, como é que se sentem quando saís do grupo do clube desportivo que estás, que é Panelinhos? Eu quero ficar aqui, mas se tenho a oportunidade de ir lá para Portugal vai ser difícil deixar todos os meus amigos aqui, a minha família, mas vou tentar fazer isso. Como é que é para uma mãe, para um pai, deixar um jovem de 13, 14 anos que está a viver aqui com vocês, todos juntos, e agora ele decidir ir para Portugal? Ui, é complicado dizer, olha, vais crescer sozinho, embora os pais acompanham, não é? Sempre que possam, tenho a certeza que se um dia isso acontecer, estaremos presentes, mas... Como mãe, qual é a mensagem que passa às outras mães? Destes jovens todos que foi tutora, portanto, acompanhou-os, foi responsável por estes novos jovens. Como mãe, qual é a mensagem que passa às outras mães? Para deixarem os filhos? Deixarem os filhos, sim, mas acho eu que o que os miúdos levam para lá já foi construído muito antes. Portanto, se a base for boa, eles vão continuar no bom caminho. E certamente que nós não os deixamos ir sozinhos assim. Temos de ter a certeza que há um acompanhamento feito lá, feito cá. Mas é um bocadinho difícil, mas quando chegar lá logo se corta o cordão. Diga uma coisa, Helena, este talento do seu filho vem de alguém da família ou surgiu de imediato no seu filho? Não, aliás, o meu filho não gostava de bola. Um dia acordou a brincar com o primo, a jogar à bola e nasceu uma paixão, foi mesmo um switch. Começou a gostar de bola, já tinha 7 anos. E estando em Portugal na altura, pois o futebol é o que rodeia e então... Vocês estavam no Algarve? Nessa altura estávamos no Algarve. Em que clubes é que ele jogou? Ele começou no Alto da Colina, que hoje é uma academia, depois foi jogador do Olhanense. Quando voltamos para cá era jogador do Olhanense. Aqui, em que clube é que joga o seu filho? No Panelinhos. Jogam no mesmo, sim, são jogam colegas todos do mesmo clube. Quando eles treinam todos os dias? O Panelinhos treina 2 vezes por semana e no verão 3 vezes por semana, mas eles neste momento estão todos no CNASP, que é o Centro Nacional de Alto Nível, que treinam todos os dias, sim. É fácil, Wesley, combinar a escola com os treinos? É fácil, por causa que agora aqui no Canadá faz escola de manhã até ao meio-dia e depois comemos e abalamos para a prática, até às 5 mais ou menos. Se por acaso não seguires, espero que o sigas, o futebol, o que é que gostarias de ser? Eu pensei, treinador de futebol, uma coisa assim. Tem que ser tudo ligado ao como futebol. Como o Mourinho, sempre, é só futebol. Portanto, espero encontrar-nos em breve aqui na Lusac TV e os nossos telespectadores também penso que vão ficar na expectativa de saber os resultados. Antes de ir para Portugal, fica prometido aqui que voltas para contar, para pelo menos despedir de nós e espero que não te esqueças da Lusac TV quando um dia fores um grande jogador. Bom. Wesley, obrigado por ter estado aqui. Helena, as melhoras do seu filho, ele já está melhor? Devagarinho. Devagarinho, vai correr bem, com certeza. Muito obrigado, parabéns aos dois. Muito obrigado também vocês em casa, é sempre bom contar com vocês. Voltamos já a seguir. Até já. É bom saber que continua na nossa companhia e agora convido a ficar comigo à conversa com Norberto Aguiar em Flash Desportivo. Norberto, uma boa semana desde já. Sim. Quais são as novidades que temos para hoje? Podemos começar pelo basquetebol e para falar na Madeira, porque temos falado em equipas do continente, temos falado dos Açores, ainda não falámos da Madeira e agora hoje é a ocasião... Vamos dar destaque à Madeira. Exatamente. É o Clube de Amigos da Madeira, foi campeão nacional de basquetebol feminino. É preciso explicar que o CAB da Madeira reúne uma série de equipas que existiam e que cada uma jogava de per si, portanto sem grande convicção, sem grande poder desportivo. Então o governo madeirense forçou que as equipas de basquetebol
se reunissem numa só equipa para representar a Madeira. Para ficar com mais força, exatamente, para ter uma equipa mais forte para representar. Exatamente. Daí que em basquetebol a Madeira seja vencedora da Taça de Portugal, batendo o Vagos, que é uma equipa da zona de Aveiro. O resultado foi 73-66. Temos também o Campeonato Nacional de Rallies, que já está a decorrer, já foram disputadas 2 provas, lá para os 3 lados, em Faf e Guimarães. E neste caso, o Pedro Meireles é o primeiro classificado, está à frente do Ricardo Moura, que é campeão nacional da época passada e que, por acaso, também é dos Açores. Dos Açores. Exatamente. É dos seus lados? É dos meus lados, é da minha ilha. Portanto, estão nos meus lados, mas também são dos seus lados. Exatamente. Se calhar foi feito de propósito, para ficarmos empatados. Exatamente. Exato. E a próxima prova é o Rally de Portugal, que se disputa de 3 a 6 de abril e que vai contar para o Campeonato Mundial de Rallys. Futebol. No futebol, para dizer que o Yannick Jaló, que foi um jogador formado no Sporting, fez uma carreira jeitosa na primeira equipa do Sporting. Depois o Benfica contratou, mas ultimamente não tem resultado. Passou para a equipa de reservas do Benfica. O ano passado jogou em França, mas este ano estava sem jogar. Mas qual é o problema? É do Benfica ou é do jogador? Bem, talvez das duas partes. O Benfica, que tem muitos estrangeiros, e o Jaló, porque talvez não tenha atingido o patamar que o Benfica precisava para jogar na primeira equipa. Então, o que é que se passa? O Benfica dispensou para o campeonato da Major League aqui nos Estados Unidos. Ele vai jogar no São José da Califórnia. Portanto, vamos lá ver o que é que ele consegue fazer, se realmente vai recuperar o terreno perdido que nos 2 últimos anos tem acontecido. Devo dizer que é o segundo jogador de origem portuguesa que está na Major League nos Estados Unidos. Aqui na América. Exatamente. O outro é o José Gonçalves, que joga no Neo Revolution de Massachusetts. 2 jogadores de origem portuguesa no campeonato da Major League Soccer. Cartas aqui na América. Bem, o José Gonçalves fez uma excelente época. Na época passada foi considerado o melhor defesa da Liga. Ganhou um prémio por isso. O Jaló, vamos ver o que é que ele vai conseguir. E aqui no Quebec? Temos também novidades e notícias aqui para o futebol do Quebec. Pois, muita gente não sabe que no Quebec há uma liga semi-profissional com 6 equipas. Portanto, são equipas que vão buscar jogadores daqueles que não têm hipótese de jogar no Impact ou que não vão para os Estados Unidos ou para a Europa jogar. Então, eles jogam aqui na liga que se chama Premier League. Ainda são equipas que custam um certo montante. Portanto, o orçamento dessas equipas vai de 65 mil a 150 mil dólares. Portanto, já é qualquer coisa. Alguma coisa. Exatamente. É para todos aqueles jogadores que não têm a saída profissional e que querem jogar, exatamente. Fazem parte de 6 equipas, desde o Blainville ao Gatineau, a Assomption-Larnadière, o Sporting de Montréal-Outremont, o Clube Montreal Nord e também de Longueuil. São as equipas que fazem parte. Essas equipas, como já disse, são de origem semi-profissional, com os jogadores que não têm a saída para o Impact, que é, digamos, a pirâmide no Quebec. O objetivo a atingir. Exatamente. O primeiro jogo desta liga é no dia 2 de março, para todos aqueles que estejam interessados em seguir este campeonato. Devo dizer que o equipamento para esta liga é fornecido por uma companhia que se chama Savifoot e é de responsabilidade de um português que é o Ricardo Santos, família do Joaquim Santos, que foi um treinador muito bem conhecido aqui em Montreal, e tem 2 outros irmãos que estão muito implicados no futebol, vão ser agora responsáveis de uma equipa profissional em Ottawa, que vai disputar a 2ª divisão. Inclusivamente o Marco dos Santos, o irmão mais novo, já foi treinador do Impact, quando o Impact jogava na 2ª divisão. Portanto, temos aqui um representante de uma empresa, um português, a ajudar que estas equipas possam atingir um patamar mais evoluído. Muito bem, exato. Ótimo. Para terminar, tenho umas dicas. Sim, é só para dizer que o nosso programa do 31 de março
vai incluir uma parte política, porque estamos em eleições. Exatamente. Todos sabem que no dia 7 de abril temos que votar. Temos que escolher um novo governo para a província. Então a Lusac TV decidiu convidar os 4 principais partidos a virem cá, enfim, falar um pouco do que é que eles oferecem à população, sobretudo neste caso de origem portuguesa. Explicar às pessoas o que se passa, não é? E convidá-las a votar. Quais são os programas dos respectivos partidos para que os portugueses de origem e os lusodescendentes possam escolher o melhor partido. Vamos ver, e que ganhe o melhor. Exatamente. Nós ficamos aqui na sua companhia. Até já. Espero que tenham gostado do programa. Já sabe que para nós é muito importante podermos contar com a sua presença no Lusac TV todas as semanas. Pode nos ver às segundas-feiras, das 22 às 23, com repetição todos os dias. Basta apenas consultar no telecomando do seu televisor. A não esquecer a telenovela Bem-vindos a Beirais, de segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia às 13 e das 17 às 18 horas. Sempre nos canais. Canal 47 em sinal aberto, na Videotron canal 16 ou 616 e com a Bell no canal 216 ou 1216 em alta definição. Uma boa semana. Obrigado por estar desse lado sempre connosco. Ludmila, boa semana para ti. E para ti também. Até para a semana. Quando amo, eu entrego os meus 5 sentidos a essa paixão. E por ela eu desvendo os segredos escondidos do meu coração. Quando sinto essa chama no fundo de mim, eu a tudo lhe digo que sim, e a nada lhe digo que não. Quando amo, por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor. E por ela eu desnudo os recantos proibidos que ninguém olhou. Toda a vida sempre fui assim. Nunca dou só metade de mim. Quando amo dou tudo o que sou. Como a lua dá luz ao deserto e o sol aquece a tarde calma, assim eu me dou, assim eu me entrego de corpo e alma. Como as nuvens se entregam ao vento e as ondas à areia da praia, assim eu me dou, assim eu me rendo de corpo e alma, de corpo e alma. Quando amo, por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor. E por ela eu desnudo os recantos proibidos que ninguém olhou. Toda a vida sempre fui assim. Nunca dou só metade de mim. Quando amo dou tudo o que sou. Como a lua dá luz ao deserto e o sol aquece a tarde calma, assim eu me dou, assim eu me entrego de corpo e alma. Como as nuvens se entregam ao vento e as ondas à areia da praia, assim eu me dou, assim eu me rendo de corpo e alma, de corpo e alma.
de calma, assim eu me dou, assim eu me entrego de corpo e alma. Como as nuvens se entregam ao vento e as ondas à areia da praia, assim eu me dou, assim eu me rendo